1 Pedro capítulo 3, verso 19, verso 18 em diante, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Então aqui nós lemos, você que acompanhou, deixa aberto ali, nós vamos ler mais alguns versículos logo à frente, mas só para nós meditar, comentar nessa palavra aqui, né? Jesus morreu, o seu corpo físico, mas a sua alma, o seu espírito desceu aos infernos, né? Venceu o diabo, tomou a chave da morte e do inferno, das garras do diabo, pisou na cabeça do diabo, louvado seja Deus, e também pregou os espíritos em prisão, aquelas almas humanas que foram rebeldes na época de Noé, morreram afogados, né? Os que eram humanos, tinha uns ali que não eram, mas esse é outro assunto, né? Era uma mistura de anjos caídos, demônios com o ser humano, por isso que tinham gigantes, um DNA modificado, por isso que veio o dilúvio. Deus é muito inteligente, mas não mandou o dilúvio só por causa da maldade humana, tinha coisa mais séria ali atrás, né? Mas isso é outro assunto mais aprofundado. Vamos ficar ali daqueles que eram humanos e foram rebeldes, não acreditaram na palavra do homem de Deus, Noé, que construiu a arca, levou quase 100 anos para fazer a arca, né? Naquele tempo o ser humano vivia mais, Deus modificou essa condição genética da humanidade, mas enfim, eles não creram, duvidaram, ficaram indecisos, né? E morreram. E ficaram reservados numa região no centro da terra, até que milhares de anos depois, Jesus viesse, nascesse, crescesse. E quando morreu, Jesus desceu às regiões inferiores da terra, e uma dessas regiões estavam essas almas ali humanas que foram rebeldes na época de Noé, e Jesus pregou para eles. Eles tiveram uma segunda oportunidade. Nós não, a Bíblia é bem clara. A nossa oportunidade é agora, aqui em vida, não há reencarnação, e esse é o tempo chamado tempo da graça. O Espírito Santo está ao alcance de quem quiser, de quem começar a orar, jejuar e ler a Bíblia, vai ter um encontro com Deus. Mais cedo ou mais tarde vai ter um encontro com Deus. É só deixar de ser preguiçoso, começar a ler a Bíblia, começar a orar, começar a jejuar, né? Tem que fazer um esforço, né, irmão? Deus não dá as coisas assim de mão beijada. E vai ter um encontro com Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai se revelar para essa pessoa. Pode ficar tranquilo. Então, quem quiser vai encontrar Deus. Quem não quer vai levando, empurrando com a barriga. Mas daí a gente, né? A Bíblia dá uma notícia meio ruim. Então, aqui em Pedro também diz um pouco mais à frente, né? No capítulo 4, versículo 10 de 1 Pedro, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Um pouco mais adiante, aqui no versículo 18, diz assim, né? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, né? Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, né? Então aqui a Bíblia diz, irmãos, né? Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Esse é com dificuldade que o justo é salvo. O justo é aquele que aceitou Jesus, teve a sua vida justificada, restaurada, restabelecido, teve o seu espírito vivificado através do sangue de Cristo, e ele passa a seguir a Cristo. Esse é chamado justo na Bíblia. Ele passa a obedecer, nem todos, né, irmãos? Tem uns que se convertem, mas leva tempo para pegar o jeito, né? A justiça continua fazendo coisa errada. Então o justo é aquele que faz as coisas certas, justo, com justiça. E esse é com dificuldade que se salva. Não é fácil, é como um parto. Alguém já viu um parto fácil? Se para nascer aqui não é fácil, ou é cesárea, ou parto normal, as pobres das mulheres ali, com perdão da expressão, ficam quase que desconjuntadas, ficam, né, sofrem, ficam exauridas, seja uma cesárea, que é uma cirurgia e um parto junto,
ou só o parto normal, natural, já é um sofrimento. Se para nascer é um sofrimento, para entrar no céu, irmãos, tem que nascer do Espírito, também sofre, não é fácil. É com dificuldade que o justo é salvo. E a Bíblia diz, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, aquele que faz as coisas erradas, aquele que leva a vida dando golpe aqui e ali, enganando o seu próximo, né? Não sendo sincero, traindo, adulterando, mentindo, fingindo, usando hipocrisia, de sarcasmo, de incredulidade, né? Não crê em Deus, mesmo que chamar Deus de mentiroso, é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então, irmãos, é difícil, mas tem que buscar, tem que se esforçar, mas se esforçam tanto pelas coisas terrenas, correm alucinados atrás do dinheiro, sendo que se morrer não leva nada e não pode mais nem desfrutar o que tem, e não se esforçam a vírgula pelo reino eterno, que a própria oração do Pai Nosso diz, venha a nós o vosso reino. Se é algo para vir, porque não está aqui ainda. Se já está aqui, deixa eu dizer, graças a Deus pelo seu reino, já está aqui. Não, venha a nós o vosso reino, é para vir, não está aqui. Jesus mesmo diz, quando ele foi preso ali, né, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros iam guerrear por mim, mas o meu reino não é daqui. Então, amados irmãos, né, louvado seja Deus, todo dom vem de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, não podemos se ensoberbecer de nada, tudo vem de Deus. Aqui diz também a palavra do Senhor, glória a Deus, né, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tem outra passagem que eu gosto muito, louvado seja Deus,